Bom dia! Bom dia! Bom, seja bem-vindo, você que está aqui. Somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. E hoje a gente vai iniciar uma nova série. Para quem gosta de série, para quem vive grudado no Netflix, temos uma nova série aqui na ICIL. E essa série vai se chamar Pouco para Nós, Suficiente para Deus. Bom, eu gostaria de saber aqui, quem chuta, quem tem uma ideia, qual foi o menor tamanho que você já teve na sua vida? Qual foi o menor tamanho que você já teve na sua vida? Então pensa na vida. Eu não vou dar muita dica aqui, mas pensa na vida. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Qual foi o menor tamanho que você já teve na vida? Vamos lá. Hoje provavelmente você tem aí 1,70, 1,80 de altura, 1,90. Mas qual foi o menor tamanho que você já teve na sua vida? Rafa? Um grão de arroz. Menor que um grão de arroz. Coisa microscópica. A bióloga falou coisa microscópica. Uma célula. Uma célula. Algo bem pequenininho. Laís acompanha a relatora. Oi? Um grãozinho de pó. Um grãozinho de pó. Interessante. As cientistas aqui mandaram muito bem, Rafa também. Bom, vocês sabiam que nós, ali dentro do primeiro mês de gestação das nossas mães, ali na barriga delas, quando éramos um embrião, a gente experimentou o que era ter aproximadamente 2 milímetros de tamanho? Como você mediria 2 milímetros nesse momento? É difícil, né? Porque é algo muito, 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 muito pequeno. Mas a gente pode começar pensando sobre nós, sobre nossa vida. Nossa vida começa com tão pouco, 2 milímetros, que a gente nem consegue medir direito. E olha como nós estamos hoje. Crescemos bastante, né? De 2 milímetros para 1,70 m, 1,80 m. É um crescimento muito grande. Quem diria que 2 milímetros viraria você? Uma bolinha, pequenininha, como um grão de mostarda, como um grão de papoula, muito pequeno. E hoje você está assim, desse tamanho, forte, grande. Bom, a nossa série é um pouquinho sobre isso. É sobre o pouco, é sobre aquele grão, é sobre aquela coisa ínfima, bem pequena das nossas vidas. Ou a gente acha que a nossa vida é pequena, que nós somos poucos. Às vezes a gente não tem dimensão do tamanho que as coisas podem chegar. E aí eu quero pedir para vocês agora pensarem, e vocês vão junto comigo, a gente vai juntos aqui. Aqui era mais ou menos como a gente era, um saco gestacional, bem pequenininho, 1 milímetro. E agora eu quero que vocês me ajudem. Então vamos lá. O que é isso? Um tijolo. Então quando a gente olha assim, é só um tijolo, não é? O que a gente faz com um tijolo? Oi? Mais uma parede? Oi? Uma casa toda pode ser feita, né? Com tijolo. Mas muitas vezes a gente olha para o tijolo e a gente não imagina o que ele pode se tornar. O tijolo pode se tornar uma casa linda. Olha só, com uma rede, com quintal, com vários cômodos. Um tijolo se junta com outros tijolos e se torna uma casa inteira. Quando a gente olha para a próxima imagem, o que é isso? Os ratos de academia vão falar um frango. Ou eu no primeiro dia de academia. Certo? Mas quando a gente vê um pouco mais à frente, a gente não imagina que ele pode se tornar tudo isso. Lá era o primeiro dia da academia.
Então, homens têm esperança, viu? Podemos ter esperança, porque um dia podemos ficar desse tamanho. Quando a gente passa para a próxima imagem, a gente olha e a gente às vezes despreza quando alguém fala que estuda um versículo só por dia e fica nesse um versículo e reflete sobre ele e leva ele para o seu dia. Mas imagina, um versículo por dia, é pouco, né? A gente olha e fala, nossa, é pouco, nossa, você lê pouco, é pouca coisa. Mas a gente nem imagina que de versículo em versículo, um dia essa pessoa pode começar a ler um capítulo inteiro, um trecho inteiro, um livro inteiro por dia, ou começar a dominar a Bíblia. O ponto é, o pouco parece inútil muitas vezes. A gente despreza o que é pouco, a gente despreza o que é pequeno. A gente acha que a gente já tem que fazer muito, ou que a gente tem que ter todos os recursos nesse momento à nossa disposição. Mas, e se o pouco não for inútil? E se o pouco não for para ser desprezado? E se o pouco for onde Deus trabalha? Essa série é para todos nós que tem dificuldade de continuar vendo que Deus está trabalhando no pouco. No pouco que nós temos individualmente, no pouco que talvez a gente enxergue que a gente tenha como igreja. Muitas vezes, de nós falamos, nossa igreja é pequena, nós somos poucos, nós não conseguimos fazer isso, não conseguimos fazer aquilo. Mas essa série é para nos mostrar que nesse pouco é onde Deus trabalha. E a gente tem escrituras bíblicas que nos levam a entender e vão nos ajudar a enxergar como que Deus trabalha com o povo. Quando o povo dele tinha pouco, quando o povo dele não tinha abundância, quando o povo dele não era numeroso, quando o povo dele estava enfraquecido, como Deus trabalhou nessas circunstâncias. E é muito útil para a gente aprender como Deus pode trabalhar conosco hoje. Se eu acho que eu tenho pouco, se eu acho que a igreja tem pouco, se eu acho que nós somos poucos. Hoje até é um belo exemplo para isso. Estamos com o nosso culto reduzido, digamos assim, e vai ser muito bom para a gente refletir sobre o pouco. Será que o pouco é inútil? Será que então não valeria a pena estarmos aqui cultuando a Deus, porque estamos em menor número? O que é o pouco nas mãos de Deus? Por isso que hoje o nosso tema, nossa primeira parte, é quando o pouco parece inútil. E quando o pouco parece inútil, e eu sei que todos nós já tivemos esse sentimento alguma vez na vida, esse é exatamente o pano de fundo, o cenário do livro de Ageu. Ageu era um profeta. E ele é um profeta que vem ali num período pós-exílio na Babilônia. E ele é um profeta que é chamado por Deus por algo que eu não vou falar. Porque a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico do porquê Ageu é enviado por Deus ao povo de Israel logo ali após o exílio na Babilônia. Então, a gente vai entender esse contexto da volta do exílio na Babilônia, ali em Esdras. Então, Esdras é quando o povo sai uma parte do povo, sai da Babilônia, volta para Jerusalém, para Judá, começa a repovoar as terras israelitas, aquela terra prometida. E aí, o povo ali volta do exílio e eles têm que reconstruir a cidade, porque, não sei se vocês lembram, se você não viu, volte na nossa série Inabalável, que está disponível no nosso YouTube, que a gente fala sobre Daniel, sobre quando os israelitas são tirados ali de Israel, são levados para outra terra e a cidade é praticamente destruída. O templo de Deus é despojado. Em Daniel a gente vê como acontece essa retirada do povo israelita ali de Jerusalém e eles vão para outra terra. E aí, quando eles voltam aqui no livro de Esdras, diz assim: no segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel,
Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus compatriotas, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Quando eles voltam para Jerusalém, o primeiro foco de reconstrução deles é o templo do Senhor, porque lá no Antigo Testamento era a casa de Deus, era onde Deus era cultuado, ainda era em um local físico, isso é importante naquele momento. E aí é o primeiro foco, vamos reconstruir o templo do Senhor. O ponto é que quando você sai da sua terra, você vai para uma outra e fica lá 70 anos, é bastante tempo. E aí você volta, com certeza você tem algumas pessoas que tentaram viver, ou pessoas que estão próximas o suficiente para que quando você volte, sejam vizinhos. E convenhamos, nem todos nós temos bons vizinhos, né? Às vezes a gente tem alguns vizinhos indesejáveis, aqueles vizinhos que tiram a nossa paciência, aqueles vizinhos que às vezes a gente gostaria que fosse outra pessoa. E é isso que acontece aqui. Quando o povo volta para Jerusalém, para Judá, os povos vizinhos veem que eles estão reconstruindo, que o povo está voltando a se reconectar com o Deus deles. Esses povos vizinhos, eles falam, a gente não pode deixar eles voltarem a ser fortes com o Deus deles, porque o Deus deles já deu mostras de que é um Deus que pode acabar com qualquer povo, com qualquer nação. O Deus deles é poderoso, e esse povo, quando está unido com o Deus deles, com Yahvé, esse povo é muito forte, esse povo é indestrutível. E aí os vizinhos fazem o quê? Então estão vendo que eles estão reconstruindo o templo. Bom, não vamos deixar eles reconstruírem o templo, porque se eles reconstruírem estrategicamente, eles vão ser mais fortes. E aí esses vizinhos, esses povos vizinhos ali, eles começam a querer sabotar a reconstrução do povo. Eles começam a fazer alguma coisa. Quando a gente lê Esdras, capítulo 4, versículo 4 e 5, a gente vê que começa uma oposição na reconstrução do templo, falando assim: então os habitantes da região começaram a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Uau! Começaram a desanimar. Então eles tentaram, por meio de chantagens, emocionalmente, propostas, corrupção, a desanimar aquele povo que estava tentando reconstruir, causando temor nesse povo. E aí eles vão tentando por esse meio emocional, e aí eles começam a ir por um lado até político, porque diz que eles subornaram oficiais para que se opusessem ao povo e frustrassem o plano deles, durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia naquele momento. São os reis que Ciro fala: vocês querem reconstruir lá Jerusalém, o templo? Vão lá, podem voltar e reconstruir. E Dario, filho de Ciro, é um rei que ele fala: bom, meu pai deixou vocês reconstruírem, deixa eu revisitar lá o decreto dele. Verdade, ele falou isso, então vamos lá, reconstruam. E aí é interessante, porque o povo aqui, então existe uma corrupção ao redor do povo, para que fossem opositores da reconstrução deles. Eles começam a ficar desanimados, né? Porque ali todo dia, imagina todo dia seu vizinho te desanimando de alguma coisa. Você arrumou seu jardim ali na frente da sua casa, seu vizinho fala: nossa, tá feio ainda, hein, seu jardim, nossa, você não está cuidando, não. Você está lá todo dia, regando, todo dia você está cortando, todo dia você está podando, e seu vizinho te desanimando. É difícil, não é? Te desanima. E era isso que estava acontecendo aqui. O povo estava desanimando. Tanto que em Esdras 4, versículo 24, diz: assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. A obra foi interrompida. Esse é o contexto.
Só para vocês entenderem, desde aquele momento do início da reconstrução, em Esdras capítulo 3, até esse segundo ano do reinado de Dario, foi um período de 15 a 16 anos. 15 a 16 anos de obra interrompida. Que o templo do Senhor não foi reconstruído. Que eles não colocaram a mão em uma pá para reconstruir. 15 a 16 anos. E aí eu quero que você imagine uma obra parada. Imagina só. Pedras empilhadas. Ferramentas enferrujando. Toras de madeira abandonadas num canto ali específico, jogadas lá. O tempo passa, dias viram meses, meses viram anos, e um dia essa obra parece tão distante de que tenha que acontecer, de que ela é possível, que ninguém mais está acreditando nessa obra. Aí alguns ali devem ter se perguntado, para que a gente começou isso mesmo, essa obra? Será que vale a pena continuar? Pegar na enxada, pegar na pá e continuar construindo aqui o templo? É tão pouco aqui, essa obra, é tão pouco o templo, né, em relação a todas as outras coisas. Eu acho que não vai mudar nada não, porque é pouca coisa. É só o templo. E esse era o clima de Jerusalém. Em meio à obra parada, ferramentas enferrujando, materiais espalhados em algum lugar, empilhados em um canto e em outro. Parece muito distante de nós, né? A não ser que alguém aqui pegue na pá, na enxada para construir na sua casa, fazer um reparozinho, parece distante da gente, mas não é tão distante assim. Esse é o cenário de muitos de nós hoje. Muitos de nós estamos com os nossos sonhos parados, igual essa obra. Ministérios estão quase parando por conta de pessoas que não se levantam para fazer a obra. Muitos aqui estão com a fé parada. Sua fé não cresce e você pode até achar estranho, mas quando a sua fé não cresce, pode ter certeza que ela está diminuindo. Ela nunca fica estável. Ou ela cresce ou ela diminui. Ela nunca fica na mesma. Se sua fé não está crescendo, ela está diminuindo. Pode ter certeza. Você se esquece das promessas de Deus muito facilmente. Quando a obra na sua vida está parada, você esquece das promessas de Deus. O desânimo, a oposição, o medo, foram muitas coisas que se engrandeceram bem acima da fé desse povo. Por 15 ou 16 anos, o que eles sentiam de medo, de oposição, de desânimo, era muito maior do que a fé de terminar a reconstrução do templo. Mas será que Deus deixaria seu povo permanecer assim, com essa obra parada? Já eram 15, 16 anos. Será que Deus deixaria o povo assim, desse jeito, por quanto mais tempo, até Jesus voltar? Será que era para a obra ficar parada? Porque eles eram poucos, eram mais fracos, porque eles eram em menor número, não tinham tantos recursos. Nada ia acontecer? A obra continuaria parada? Será que Deus ia continuar vendo isso e não faria nada? E é aí que entra Ageu. É aí que Deus envia esse profeta. Deus envia alguém para despertar o povo. Em Ageu, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, ou seja, Ageu é enviado, bem quando a gente vê lá em Esdras 4, versículo 4 e 5, bem naquele momento que a obra é reiniciada. Mas ela só é reiniciada a partir disso aqui, de Ageu 1, versículo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel. Lembra que a gente viu Zorobabel lá em Esdras?
governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. A gente ainda não vai ver o que Deus fala aqui, porque é importante a gente entender esse cenário. Ageu, ele é enviado para despertar o povo. A obra já estava pelo menos quase 16 anos parada, do templo de Deus, daquilo que era o mais importante da fé daquele povo. Estava parado. E Deus fala: eu preciso despertar esse povo. Você que está dormindo, levante, acorde, porque agora é a hora. No versículo 2 de Ageu capítulo 1, Deus fala: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Essa é a frase mais perigosa para a nossa vida espiritual. Depois eu volto, depois eu faço, depois eu sirvo, depois eu oro, depois eu faço o meu tempo com Deus. Depois eu termino de fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Sempre depois, depois. Nesse depois, já tínhamos passado 16 anos da reconstrução do templo. E o povo foi sempre depois. O povo afirmava: ainda não chegou o tempo. Como se o povo soubesse quando era o tempo. Nós muitas vezes queremos tomar o controle do tempo de fazer as coisas. E quando a gente faz isso, a gente não permite com que Deus faça as coisas no tempo dele. Toda vez que é você quem determina o tempo das coisas, é porque nós não estamos deixando com que Deus determine qual é o tempo agora. Eles não disseram que Deus era inútil, mas eles disseram que a obra de Deus era inútil, que ainda não havia chegado o tempo. E é interessante porque isso serve muito para nós, porque quando a obra de Deus parece pouca, parece pequena, nós tratamos ela como algo opcional. A gente começa a escolher se a gente vai fazer ou não aquilo que Deus mandou fazer. Quando é pouco, a gente acha que é inútil. É opcional. Eu posso fazer no meu tempo, quando eu quiser. E para de ser quando Deus quer fazer. No versículo 4 de Ageu 1, é dito: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? O problema aqui não era esses judeus, israelitas, morarem em casas boas. O problema era morar bem enquanto o templo de Deus estava em ruínas. Então, parem para pensar. Eles conseguiram construir casas boas para eles, certo? Que é o que deixa claro aqui o versículo. Mas o templo de Deus estava em ruínas. Mas, então beleza, eles usam o argumento de que não tinham tempo, mas o templo tem que ser o templo de Deus. Eles tinham material bom para construir casas de fino acabamento. Eles não tinham um bom material para construir o templo de Deus? E isso é o paralelo para a nossa vida. A gente está se dedicando, se esforçando e dando melhor em tantas coisas, faculdade, casamento, nossa própria casa. Mas a gente tem dado o nosso melhor na casa de Deus? Na igreja, que é o corpo de Cristo? É o lugar no qual a gente tem dado o nosso melhor? Ou a gente tem construído com fino acabamento em todos os outros lugares da nossa vida e não para Deus? A gente fala: eu não tenho talento, eu não tenho fé, eu não tenho dom. Mas, gente, Deus precisa de pessoas que vão fazer a obra, mesmo que tenham pouco. E aqui esse povo estava sendo hipócrita, porque se eles construíam casas de fino acabamento é porque eles tinham muitos recursos. Mas eles não colocavam isso a serviço de Deus. E você? Está colocando seus melhores recursos a serviço de Deus ou a serviço de você mesmo?
ou a serviço da cultura na qual a gente vive, a serviço do mundo, como dizemos. Enquanto a casa de Deus está em ruínas, precisa ser reconstruída, precisa de um material bom que você pode dar. E mesmo que você não possa dar o melhor material, mas o pouco que você tem é suficiente para Deus. Quem nós temos sido? A gente está sendo hipócrita igual esse povo, que a gente está construindo com fino acabamento a nossa própria casa, nossa própria carreira, nossa própria vida, nosso próprio relacionamento. Mas aí a gente dá pouco para o nosso relacionamento com Deus, para a igreja, para os irmãos, para o ministério que a gente serve. A gente está sendo hipócrita, igual a esse povo, de falar, eu não consigo dar mais. E a gente vai chegar lá, porque muitas vezes a gente não consegue dar mais para a casa de Deus. Mas esse versículo aqui, voltando para ele, mostra que eles tinham madeira, eles tinham tempo, eles tinham energia, eles tinham recursos, eles tinham força, eles tinham disposição, eles estavam construindo a casa deles de fino acabamento. Eles tinham. Mas o ponto é que tudo o que eles tinham era usado para eles mesmos, não era para Deus. Quando a gente segue no texto, Ageu 1, do versículo 6 ao 9, diz: vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ou seja, a gente consegue enxergar aqui nesse primeiro trecho que eles estavam semeando, estavam trabalhando, estavam plantando, mas não estavam colhendo. Percebam isso. E aí Deus continua falando: subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Eles trabalharam mais do que nunca e colheram menos do que nunca. Eles trabalharam mais do que nunca e colheram menos do que nunca. Porque quando a prioridade está em nós e não em Deus, o muito vira pouco. Quando a prioridade está em nós mesmos e não em Deus, o muito vira pouco. E aqui, a primeira coisa para a gente pensar, uma frase muito interessante: quando Deus não é a prioridade, tudo o que fazemos se torna pouco. Quando Deus não é a prioridade, tudo o que fazemos se torna pouco. Pensa nisso. Quem tem sido a sua prioridade? Você mesmo ou Deus? Sua carreira ou Deus? O corpo de Cristo ou eu? Em Ageu, quando a gente continua, versículo 10 e 11, diz: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Isso não é punição destrutiva, isso daqui é uma disciplina amorosa de Deus. Para mostrar, Deus estava tentando sinalizar, mostrar para eles de todos os jeitos. Vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo? Quando você inverte a sua prioridade, você não consegue colher, você não consegue produzir e colher bons frutos. Você não está entendendo. Então Deus estava tentando sinalizar de várias maneiras, por meio da produção, por meio da agricultura, da colheita,
E eles estavam recebendo salário, mas era como estar numa bolsa furada, porque eles recebiam e depois já iam tudo embora. Deus não está castigando. Deus é um Deus que educa. É um Deus que ensina. Basicamente ele está dizendo, enquanto a minha casa, o meu templo, enquanto eu estiver em segundo plano, nada vai prosperar para você. Enquanto eu não for a prioridade, você não vai prosperar. E se você achar que está prosperando, você vai ver que na verdade você não está. A gente faz um paralelo. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar de uma pessoa que tem todo o sucesso financeiro, tem tudo o que poderia ter na vida, por exemplo, na carreira, financeiramente, mas é uma pessoa que muitas vezes não vê sentido na vida. Uma pessoa que às vezes não tem um propósito definido. Uma pessoa que às vezes está vazia e enxerga que falta alguma coisa. Quantos aqui conhecem ou já ouviu alguma história desse tipo? Muitos de nós. Está ao nosso redor, é isso que está acontecendo. Enquanto a prioridade não for Deus, as pessoas ainda estarão vazias. Elas vão plantar e não vão colher. E é interessante porque no nosso próximo slide tem uma frase muito importante, que é quando Deus ele não abençoa prioridades invertidas. Deus ele não abençoa prioridades invertidas. Em alguma coisa você vai se sentir vazio. Por que Ageu existe? Esse é o ponto. Olha tudo que estava acontecendo com aquele povo. Aquele povo estava dando uma desculpa, que eles tinham pouco, que eles eram poucos, que eles não tinham o que dar para a construção da casa de Deus. E aí Deus manda Ageu, porque o povo havia desistido do projeto de Deus. O templo de Deus parecia algo irrelevante para eles. As promessas de Deus pareciam distantes. Eles sabiam que Deus ia reconstruir aquele templo, mas eles achavam que não eram eles que fariam isso. Eles achavam que a responsabilidade não ia ser deles, que a força não seria deles. Quantos de nós aqui têm visto que nós como igreja estamos em uma reconstrução e acha que não sou eu que vou colocar a mão no tijolo, na enxada, no cimento? Sendo que ao contrário, se não for você, quem vai fazer essa reconstrução aqui? Se não for você que vai se levantar para colocar um tijolo que seja na estirpe, para a estirpe crescer, quem vai? Se é você que está aqui agora. Eram eles que estavam ali, que voltaram do exílio, que começaram a reconstrução do templo. Por que eles pararam 16 anos? O medo, o desânimo, a opressão, a corrupção sufocavam eles para que eles não fizessem a obra. E a gente continua com muitas coisas hoje no século 21. A carreira, o sucesso, o poder, o dinheiro, o sexo, a luxúria, a mentira, as pressões sociais, culturais, todas para que a gente tenha menos tempo para a obra do templo de Deus. Tudo isso para que a gente não coloque o nosso tijolinho, a nossa força, a nossa energia, nosso pensamento, o nosso coração aqui, no corpo de Cristo. E Ageu vem para isso, porque para esse povo, o pouco parecia inútil. Eles achavam que eles tinham pouco e que era inútil, então eles não deviam fazer nada, porque eles tinham pouco. E esse era o engano do povo, que Ageu mostra por meio das palavras de Deus. E isso serve muito para nós. O seu pouco é suficiente para nós. É disso que Deus precisa. Porque Ele é o poderoso, Ele é o grandioso, Ele é o onipotente, Ele é o onipresente, Ele é o onisciente. É Ele quem transforma o nosso pouco em muito. E o povo não estava entendendo isso, quem era Deus, que Ele é o agente principal da obra.
E Deus pode fazer tudo isso. Mas desde aqui a gente começa a entender: Deus é como um engenheiro, o Espírito Santo é o mestre de obra e nós somos os trabalhadores. O engenheiro, ele tem um plano, ele desenha, ele mede, ele vê desde o primeiro tijolo até como vai ficar a obra concluída. O mestre de obra, que é o Espírito Santo, ele dá a direção. Mas o mestre de obras dá a direção sempre que nós não temos uma instrução clara do que é para ser feito. E a Bíblia vem para nos dar essa instrução. E nós, como trabalhadores, a força do braço, a força física do que está aqui nesse mundo precisa ser nossa. Quem vai agir aqui de maneira física somos nós. Mas o mestre de obra, o Espírito Santo, tem que estar nos instruindo. Deus é um engenheiro. E eles estão conectados. Mas Deus olha para aquele pensamento daquele povo e para o nosso pensamento de que a gente acha que o pouco é inútil. E Ele fala: não, o pouco é suficiente. É daqui que eu começo. É do seu pouco que eu vou fazer algo. E Deus te pergunta, assim como Ele perguntou àquele povo. No próximo slide tem uma pergunta muito interessante. A mesma pergunta que Deus fez para eles, Ele faz para nós. Se você tem força para construir a sua própria casa, a sua própria vida, a sua própria carreira, por que você não tem força para construir a minha casa, o meu corpo? Por quê? E hoje, Deus, por meio de Ageu e para nós, Ele está dando uma oportunidade para a gente de recomeçar, de ir, de fazer. Aquela obra que provavelmente você abandonou, você deixou parada, seja seu crescimento espiritual, seja seu retorno ao convívio, seja qualquer coisa, as necessidades aqui da igreja, você deixou um ministério, deixou outro, porque você quer focar mais nas suas coisas, na sua carreira, na sua faculdade, nos seus planos. Mesmo que você abandonou o corpo, a obra de Deus, Deus, Ele não abandonou. Ele é como um engenheiro. Ele desenha, Ele monta, Ele mede, Ele sabe de quantas pessoas precisa. Quando uma pessoa não está ali trabalhando, a obra demora mais para acontecer. A obra demora para ser concluída. É como uma obra de qualquer casa. Você contrata 10 pedreiros para construir uma casa, eles vão construir muito mais rápido do que um pedreiro sozinho. E esse um pedreiro sozinho, além de demorar, vai ficar sobrecarregado. E esse cenário, eu sei, não é estranho para você, porque eu sei que você tem visto isso aqui. Algumas pessoas sobrecarregadas, cansadas, construindo, às vezes parecem sozinhas, enquanto você está olhando. Às vezes você está muito mais fazendo o papel de desanimar e desencorajar, porque você também não está pegando na pá, na enxada, no cimento e no tijolo, do que apoiando, do que ajudando. Quem ajuda também pega um tijolo, também faz a massa, também pinta a parede. Esse é o papel de quem ajuda. E esse é o nosso cenário. Não é tempo de deixar a obra parada. Não é tempo de esperar as condições perfeitas para fazer alguma coisa. Não é tempo de viver em casas luxuosas e o nosso coração estar vazio. O tempo é de reconstrução. Bom, por fim, a gente vai ver um vídeo de um filme que eu gosto muito. É um dos meus filmes preferidos. Mas eu quero que você preste atenção um pouquinho nesse vídeo que a gente vai passar. Bom, esse é um dos meus filmes preferidos.
E notem, a gente acha que a gente está fazendo pouco, e às vezes a gente acha que o nosso trabalho é inútil, mas na verdade a gente está construindo, a gente está fazendo algo acontecer, e a gente está aprendendo com esse pouco, e esse pouco não é inútil. Muitas vezes parece que o pouco que a gente faz é inútil, mas não é. E a gente pode pegar uma analogia desse filme, e a gente claramente enxerga Daniel San como cada um de nós, não é mesmo? Às vezes está fazendo, às vezes não está vendo onde isso vai chegar, um dia onde vai se concluir, mas a gente está fazendo. Mas o Senhor Niago é como Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles vão guiando. A gente precisa fazer, e a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas ali Deus, Jesus e o Espírito Santo vão nos guiando, vão nos direcionando, vão mostrando, olha, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, olha, assim, assado, desse jeito é melhor, faz assim. Nós precisamos entender que o pouco não é inútil. Bom, vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno e poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado pelo seu corpo, Jesus, que é a igreja. Hoje a gente não adora mais em um templo específico, em uma construção específica, porque o templo é o nosso corpo. E que nós possamos a cada dia edificar ainda mais o templo que é a sua casa, Deus, um templo de adoração a Ti. Que a gente possa edificar uns aos outros, que o nosso espírito possa ser preenchido pela Tua palavra. E que o corpo de Jesus, que é a igreja, que ele possa crescer, se edificar, ser cada dia mais forte, com cada um fazendo a sua parte, sem sobrecarregar uns aos outros. Que possamos entender que o pouco não é inútil. Ele até pode se parecer inútil, mas ele não é inútil, porque é pelo pouco que o Senhor começa. E o nosso pouco, muitas vezes, é tudo que a gente tem. E se é tudo que a gente tem, se é tudo que nós temos, o Senhor aceita isso como uma oferta agradável a Ti. Aceite, Deus, o nosso pouco, por favor. E eu sei que do pouco o Senhor faz muito. A gente nem imagina o quanto esse pouco que a gente der agora, que é tudo que nós temos, pode se tornar muito lá na frente. O quanto a gente vai aprender e vai crescer ainda mais. Fique com o nosso coração, com o nosso pouco, com tudo que temos. Seja tudo para te honrar e glorificar. Em teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém.